Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Augusto Cury. Então, dando continuidade, né? Sentar em círculo ou em U. Objetivos dessa técnica: desenvolver a segurança, promover a educação participativa, melhorar a concentração, diminuir os conflitos em sala de aula, diminuir conversas paralelas. Certa vez, quando eu estava na quinta série do ensino fundamental, minha classe foi dividida em grupos. Cada grupo tinha de apresentar um trabalho na frente da turma. Muitos do meu grupo se recusaram a fazer tal façanha. Eu, mais ousado, fui em frente. Jamais tremi tanto. Minha voz ficou sufocada, parecia tão fácil falar dentro do meu quarto, mas eu não conseguia coordenar minhas ideias na frente da classe. Hoje dou palestras para milhares de pessoas numa plateia, mas não foi fácil superar esse conflito. Por que é tão difícil falar sobre nossas ideias em público? Porque muitos têm dificuldade de estender a mão e fazer perguntas no anfiteatro? Porque algumas pessoas são eloquentes e seguras para falar com os íntimos, mas completamente inibidas para discutir suas opiniões com estranhos ou em grupos de trabalho? Uma das grandes causas é o sistema escolar. Apesar de parecer tão inofensivo enfileirar os alunos um atrás do outro na sala de aula, essa disposição é lesiva, produz distrações e obstrui a inteligência. O enfileiramento dos alunos destrói a espontaneidade e a segurança para expor as ideias. Gera um conflito caracterizado por medo e inibição. O mecanismo é o seguinte: quando se está no ambiente social, detona-se um fenômeno inconsciente em frações de segundos chamado gatilho na memória, que abre certos arquivos que contêm insegurança e bloqueios, gerando um estresse que obstrui a leitura de outros arquivos e dificultando a capacidade de pensar. As grandes teorias educacionais não estudaram os papéis da memória. Por isso, elas não perceberam que bastam 2 anos em que os alunos se sentam enfileirados na escola para gerar um trauma inconsciente. Um trauma que produz um grande desconforto para expressar as opiniões em reuniões, falar não, discutir dúvidas em sala de aula. Alguns adquirem um medo dramático de receber críticas e por isso se calam para sempre. Outros são super preocupados com o que os outros pensam e falam a respeito deles. Você tem esse trauma? A escola clássica gera conflitos nos alunos sem perceber. Além de bloquear a capacidade de argumentar, o enfileiramento dos alunos coloca combustível na síndrome do pensamento acelerado, o SPA. O pensamento dos alunos vai a 1000 por hora. Para os adultos já é difícil suportar a fadiga, a ansiedade e a inquietação do SPA. Agora imagine para crianças e jovens obrigados a ficar sentados inertes e ainda por cima tendo como paisagem à sua frente a nuca dos seus colegas de classe. Para não explodir de ansiedade, eles tumultuarão o ambiente, terão conversas paralelas, mexerão com seus amigos. É uma questão de sobrevivência. Não os culpe, culpe o sistema. Como resolver esse problema? Fazendo com que os alunos se sentem em meia-lua, ou em U, ou duplo círculo. Eles precisam ver o rosto uns dos outros. Por favor, retirem os alunos da pré-escola à universidade do enfileiramento. Ele fomenta a inércia intelectual. Educando com os olhos, os escultores da emoção. Guardem essa frase. A sala de aula não é um exército de pessoas caladas, nem um teatro onde o professor é o único ator e os alunos espectadores passivos. Todos são atores da educação. A educação deve ser participativa. Em minha opinião, 1/5 do tempo escolar deveria ser gasto com os alunos dando aulas na frente da classe. Os professores relaxariam nesse período e os alunos se comprometeriam com a educação, desenvolveriam capacidade crítica, raciocínio esquemático, superariam a fobia social. Peço aos mestres para darem especial atenção aos alunos tímidos. Eles têm diversos graus de fobia social, de expressar suas ideias em público. Estamos fabricando uma massa de jovens tímidos. Os tímidos falam pouco, mas pensam muito, e às vezes se atormentam com seus pensamentos. Já disse, os tímidos costumam ser ótimos para os outros, mas péssimos para si mesmos. São éticos e preocupados com a sociedade, mas não cuidam da sua qualidade de vida. Os educadores são escultores da emoção. Eduquem olhando nos olhos, eduquem com gestos. Eles falam tanto quanto as palavras. Sentar em forma de U ou em círculo aquieta o pensamento, melhora a concentração, diminui a ansiedade dos alunos, o clima da classe fica agradável e a interação social dá um grande salto. Concordo e assino embaixo. Essa prática é maravilhosa. Mas vejam bem, quem saiu lá do tradicional, que nem eu saí, um atrás do outro, enfileirado, inclusive em ordem de tamanho, né?
Os pequenos na frente, os grandes lá atrás. Eu sempre ficava da carteira, a antepenúltima carteira era sempre a minha, né? E eu queria sentar lá na frente. Sempre fui daquele tipo que queria ficar perto do professor. Talvez por carência, talvez por necessidade de entendimento, de conteúdo, me sentir mais segura. Sempre fui muito gorda, né? Muito gorda não, mas gorda. E a gente sabe que a molecada não perdoa, né? Então a molecada falava, ih, a baleia saiu da água. Ih, cuidado que esse barril vai explodir. Ah, aí faziam aquelas musiquinhas, gorda, baleia, saco de areia. Nossa, eu tinha 6 anos de idade, eu lembro até hoje, para vocês verem como essas coisas marcam. Mas marcam e a gente supera. A gente sabe que isso daí era brincadeira, que era molecada, né? A gente cresce. Depois os mesmos meninos que zoavam comigo, quando eu cheguei nos meus 11, 12 anos, que eu fiquei magra, fiquei bonitinha, eles queriam, mandavam cartinha, querendo namorar comigo. Então, quer dizer, tudo superado. Mas fica, marca. E essa questão de você não ter em quem se apoiar, você se sente sozinho. Sentar sozinho na carteira dá uma sensação de insegurança total. Então, para me sentir mais segura, eu queria sentar na frente, eu queria ficar perto de professor. Eu carregava, falava, professor, posso levar seu material na troca de professor para eu não ficar sozinha na sala de aula? Eu tinha medo, não era para me puxar saco de professor, eu tinha medo de ficar na sala. Eu não gostava de ficar perto dos colegas, porque eles me alopravam demais, então eu queria ficar perto de quem me dava segurança, os meus professores. Aí eu pedia para carregar material, ia para outra sala, voltava, o outro professor já estava na sala. Aí você tem aquela coisa do dá licença, professor, o professor dá licença, ele te vê, ele te cumprimenta. Então eu me sentia muito importante perto dos meus professores. Longe deles, eu me sentia insegura, eu não conseguia falar em público. Até a quinta, sexta série, eu não abria a boca. Aí eu fiz amizade com uma tal de Luciana Pantaleão. Quando nós duas nos tornamos amigas, aí a coisa mudou. A Luciana era mais espontânea, mais alegre, mais envolvida nas atividades, então a Luciana começou a me levar. E eu comecei a participar de vôlei, handebol, basquete, arremesso de peso, teatro. Eu comecei a me engajar com as pessoas devido à mãozinha da Luciana. Então, a Luciana foi aquela pessoa que me tirou da timidez. Não foi professor que me enxergou. Foi uma aluna na sala de aula, uma amiga, que falou, não, vamos fazer as coisas junto. E eu passei a andar com a Luciana para cima e para baixo. Parecia irmãs gêmeas. Inclusive, o modo de se vestir, o modo de falar, de agir, a gente era muito parecida. A gente andava com aquele tênis, vocês devem lembrar, né? Quem me segue deve ter a minha idade. Aquele tênis da rainha, o iate. A gente usava aquele tênis, parecia duas patas andando, né? As duas tinham o pé para fora, assim, a gente andava batendo pezinho no chão, aquelas calças curtas, jeans, e era para cima e para baixo nós duas. Quando isso ocorreu, foi a minha válvula de escape. Falei, agora é a hora de eu crescer, agora é a hora de eu começar a chegar perto das pessoas, vou aproveitar que ela é falante, ela fala por mim. Então, mas nem sempre o aluno vai ter a sorte de ter uma Luciana Pantaleão numa sala de aula, né? Essa moça, ela transformou minha vida escolar, mas sendo amiga. Já os professores não detonaram minha vida, não sou traumatizada pelos professores, pelo contrário, só tenho que agradecer. Mas o sistema da época era assim. A pedagogia utilizada com os alunos era a pedagogia do eu mando, você obedece. O professor era o único que falava. A gente tinha alguns que fugiam um pouquinho da regra. Né? O professor Edson de matemática. Ele entrava na sala com a letra maravilhosa que ele tinha, ele escrevia na lousa assim, perfeitamente. E a gente elogiava, né, o jeito dele escrever, e ele cativava a gente pelas piadas, começava a contar umas piadinhas. Ele trazia o aluno a olhar para a lousa, a querer aprender a matemática. Então, ele cativava a gente para depois vir com as pedradas da matemática, né? Tinha o professor Orlando, que era de educação física. Eu não tive a educação física com ele, mas em eventos da escola, ele ensaiava fanfarra, ele ensaiava folclore, e eu fui agraciada com esses momentos com o professor Orlando, que era outro também, só que ele era assim, né? Brinca, mas se você tomar uma certa liberdade, ele te dava um esporro. Então você não sabia até muito bem até onde você podia ir. Uma vez, isso ficou gravado também, não é trauma, mas ficou gravado, eu e a Luciana, carregando placa da escola,
E a gente andando normal, né? Tentando marchar. A gente estava aprendendo a marchar. Aí ele gritou bem perto do nosso ouvido, a gente segurando a placa e ele gritou bem perto do ouvido. Nós estamos aqui é para marchar, não é para rebolar, ninguém, isso aqui não é desfile de moda. Nossa Senhora, a fanfarra inteira dando risada da gente. Então, assim, algumas exposições de professores eram rígidas, duras, então não permitiam que a gente chegasse muito perto, dava medo. No mesmo passo que eles brincavam com a gente, se a gente fosse brincar, a gente não sabia se eles estavam num bom dia, né? E a sala de aula sempre foi assim, tanto na educação física, arte ou qualquer outro momento com o professor, a gente não tinha muita liberdade, a gente não tinha muito ao que se apegar. Ou a gente conseguia um coleguinha, como eu consegui a Luciana, ou então para sobreviver, né, no meio de tanta gente tirando barato um do outro. Hoje é bullying? Essa molecada não sabe o que é bullying. Bullying era da nossa época. Às vezes, do nada, eu ia lá na hora do recreio, pegava 2 ovos, só podia pegar um, ovo cozido, né? E eu volto a dizer, não sou traumatizada não, mas tem coisa que a gente lembra. Eu entrava na fila, na minha casa, eu podia comer quantos ovos eu quisesse, graças a Deus não faltava. Mas o ovo de escola, não sei, tinha um gosto especial. Então eu entrava na fila uma vez, pegava o ovo cozido, quebrava, comia bem devagarinho para sentir aquele gosto. E quando eu via que a fila acabou, eu voltava lá de novo e falava para a tia, tia, dá para arrumar mais um ovo para mim? E a tia arrumava. Se eu voltasse para a mesa e alguém visse que aquele era o segundo ovo, era um pote inteiro tirando barato. Vocês acham que bullying é isso de hoje? Que chamam outra de homossexual, disso ou daquilo? A gente não podia comer o segundo ovo que virava notícia na escola inteira. Vocês não têm ideia o que é isso, né? Então, assim, nós sobrevivemos a tudo isso. Mas, quando eu era chamada para fazer um seminário, quando eu uso esse nome seminário, muitos de vocês vão se identificar comigo. Já treme as pernas só de pensar. Olha, eu tenho um seminário para fazer. Pronto, as pernas já automático. Eu passava por todos os bullying e me firmava. Diante de um amigo ou diante dos meus professores, eu buscava um jeito de me firmar. Mas e na hora do seminário? Eu vou me firmar em quem? Os próprios amigos iam rir de mim, porque era zoeira o tempo todo. Aí eu tenho um amigo de infância, o Márcio Bento, que eu diga, né? A gente não podia abrir a boca que ele fazia piadinha. Os próprios amigos mais próximos iam rir. Os não próximos iam aproveitar para descer a lenha. Os professores estavam ali te avaliando, aqueles que você tem mais segurança, que você se apega, que você acha que vai te proteger naquele dia do seminário, ele não vai te proteger. No dia do seminário é o dia que ele está te avaliando, é o dia que ele vai te detonar na nota. Hoje, você fala em nota para molecada, ninguém está nem aí. Tirar 0 e tirar 10, tanto faz, aprovação automática, eu vou passar de qualquer jeito, é essa a mentalidade da molecada de hoje. Mas nós não, na nossa época, se falasse em recuperação, a gente já sabia que ia vir paulada em casa, pai e mãe ia bater, ia botar de castigo, ia ficar falando um monte, você ia escutar que você é incapaz para baixo. A palavra mais bonita que minha mãe falava é essa. Uma filha só serve para estudar. Você não trabalha, você come, bebe e dorme daqui do meu dinheiro, então a única coisa que você tem que fazer é estudar. Se você não estuda é porque você não é incapaz, você é preguiçosa. Então vinha aquelas palavras duras da família, tudo isso vinha na cabeça da gente quando a gente ia fazer um seminário. E aquele que eu tentava me acolher, meu professor, minha professora, naquele momento não ia me acolher. Estava ali para me avaliar, era meu carrasco. A falta de amizades numa sala de aula, de você ter em quem se apoiar e depois ser jogado lá na frente para falar sobre um assunto que você não domina, que você está estudando, mas que você não domina. Dá uma insegurança, uma incapacidade na pessoa, uma sensação de impotência tão grande que muitos travam. Depois não consegue se apresentar para um emprego, por exemplo. Vai lá, entrega o currículo. Hoje em dia eu acho que nem é mais assim, entrega de currículo no papel, né? Mas de qualquer forma você tem que se apresentar no serviço. E quando você vai se apresentar, você não consegue falar. Você pode ser um exímio no assunto, você pode ser um profissional maravilhoso, mas devido a essas coisas que no passado, na sala de aula, aquela tortura da sala de aula, faz você chegar na frente ali do patrão, do futuro patrão, e se colocar tão abaixo dele que ele não acredita em você. Aí você não passa, teu currículo não é aprovado.
dificulta a pessoa encontrar um serviço. Então, pensando nessas situações todas, lógico que quando eu fui ler o Augusto Cury, eu já estava trabalhando, eu fui ler Augusto Cury, acho que em 2005, por aí. Eu comecei a trabalhar em 1992, 1991 para 92. Antes disso, eu já estava numa pré-escola. Eu comecei com 14 anos, né, numa escolinha de fundo de quintal. Mas quando eu cheguei em 2005, que eu fui apresentada para o Augusto Cury, eu falei assim, tem coisa que você não precisa me ensinar que eu já sei. Porque a minha vida escolar já tinha me ensinado. O que eu não queria para mim, que foi ruim para mim, eu não queria para o meu aluno. Então, quando eu entrei na prefeitura daqui de Itaquá, isso já há quase 25 anos atrás, quando eu entrei falando para mim assim, olha, nós vamos ter que fazer agrupamento. Eu falei, não, agrupamento não. Vou colocar aluno junto com aluno, vai dar bagunça, eles vão arrebentar a sala de aula, vai ficar conversando durante a aula, vai ficar brincando durante a aula, eles não vão prestar atenção na aula. Então eu relutei com essa história de agrupamento até não querer mais. Mas ao mesmo passo fazia sentido a forma que estava sendo colocado, o porquê que estava sendo colocado o agrupamento. Aí eu voltei lá atrás. Quando eu dei aula para ensino fundamental 2 e médio, na verdade eu já fazia os agrupamentos, só não sabia que era agrupamento produtivo, esse é o nome que é dado, né? Eu achava que o que eu fazia era aqueles momentos de roda, de conversa, era aquela coisa informal. Hoje nós vamos parar a geografia por aqui porque eu preciso conversar com vocês. Lembro que uma vez eu falei para vocês aqui que eu tive o Marcelo, que era tido como giló na escola, né? Ele tinha 25 anos, ele estava pagando conta com Carandiru na sala de aula. E eu tinha 20 anos, ele tinha 25. Eu morria de medo dele. Então eu tratava ele bem e tudo, porque era cadeiro. E um dia eu tô lá ensinando na lousa agricultura, pecuária e extrativismo. Separei a lousa e comecei a definir cada um das atividades econômicas, tal, no Brasil, como que se desenvolveram e tal. Nisso, o Marcelo deu um tapa lá no fundo da sala. Já sei. Eu falei, eita, é hoje, né? Aí eu virei para trás, Marcelo, você vai me desculpar, tal, né? Mas eu preciso dar o conteúdo. Ele falou, não, professorinha. Ele me chamava de professorinha. Não esquenta a cabeça não, nem sei o que a senhora tá dando aí. Eu tô aqui pensando como é que eu vou matar o cara que matou meu irmão. E agora eu já sei. Agora eu até presto atenção na sua aula. E daquele dia em diante eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Olha só o que eu tô falando lá na frente e o que o cara tá pensando. Aí eu comecei a mudar minha tática na sala de aula. O Marcelo me ensinou a dar aula. Porque eu falei, não, eu tô aqui enchendo mais o pote dessa criançada. E não era criançada. A turma do Marcelo era tudo de 20 anos para cima. Eu falei, eu tô fazendo errado. Eu tenho que esvaziar o pote deles, para depois eu ensinar alguma coisa e caber dentro desse pote mais vazio. Aí eu comecei a fazer as rodas de conversa na sala de aula. Aí eu comecei a fazer grupos, toda a aula eu falava, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os problemas, a vida de vocês, o que está acontecendo, tal. Quando der uns 15, 20 minutos de conversa, aí eu entro no assunto que eu preciso dar, que está no componente, que está dentro do componente curricular, a grade do conteúdo, beleza? Então a gente fazia alguns tratos. Algumas vezes a gente nem conversava, algumas vezes os meninos pulavam o muro da escola, buscavam pizza, porque a gente trabalhava à noite, traziam pizza, a gente comia pizza na sala de aula. A pizzaria era do outro lado da rua, né? Então eles cabulavam a aula, modo de dizer, porque pulavam o muro, pegava a pizza e voltava para a sala de aula, a gente comia a pizza e depois a gente tinha aula. E assim eu fui aprendendo com eles a fazer essas rodas. E elas começaram a ser produtivas de verdade. E quando veio aqui na prefeitura e eles falaram dos agrupamentos, eu relutei porque eu falei, vai ter bagunça, é criança. Criança não vai saber se comportar. Aí eu comecei a fazer dupla. Falei, eu não vou fazer grupo não. Eu sou mais relutante, eu sou mais São Tomé, eu preciso ver para crer. Vou fazer dupla. Comecei a fazer dupla, a criançada começou a desenvolver rápido. Porque como a gente tem aquela progressão da escrita, então tem que começar lá, né, do silábico sem valor, o pré-silábico, silábico sem valor, depois vem silábico com valor, depois vem silábico alfabético, depois vem o alfabético. Então, como tem essa progressão da escrita, eu comecei a perceber que os pré-silábicos, eles davam saltos, eles iam para silábico com valor, quando tinha o coleguinha do lado. Quando não tinha o colega do lado, a criança ficava empacada. Aí eu comecei a fazer trio, comecei a fazer grupo, do grupo de 4, 5, eu comecei a fazer 6, comecei a fazer vários círculos, e quando eu fui ver, eu fiz 2 grupões na minha sala.
E dali eu não parei mais. Sempre minha sala, quando eu chegava, eu falava para as crianças, vamos fazer os 2 grupões. Então, eram 5 fileiras na sala de aula. Dessas 5 fileiras, a gente fazia 2, uma aqui e outra aqui. E virava as carteiras de frente. Então, ficava 2 grupões na sala de aula. Quando alguém entrava na minha sala, pegava um corredorzão vazio de um lado, um corredorzão vazio no meio e outro corredorzão vazio do lado. Ficavam 2 grupões. E eles de frente, um para o outro. E lá na frente, eu via tudo o que acontecia nas 2 fileiras. Se eles mandavam um papelzinho para o outro, se fazia gracinha, porque eles de lado, você consegue enxergar muito mais do que eles de frente para você. E eu deixei de ser protagonista. Todas as tarefas que eu dava eram os grupos que tinham que trabalhar entre eles. Então, o primeiro que estava lá perto de mim, às vezes ele conseguia se comunicar assim com o último que estava lá no fundo. E se fosse um atrás do outro, com a cabeça, olhando um na cabeça do outro, isso jamais ia acontecer, porque o que está lá na frente, bastava ele olhar para trás que o professor falava, o que você perdeu lá atrás? Não era assim? E já em grupos, não. Existia uma comunicação maior. Lógico que esses grupamentos, por ser produtivo, então eu colocava pré-silábico com silábico sem valor, sem valor com valor, o silábico alfabético com alfabético. Conforme eles iam mudando na sua progressão de escrita, eu ia mudando os lugares. Também mudava os lugares se houvesse uma conversa paralela demais, que atrapalhasse a aula, o comportamento, a agressividade, o estilo da criança. Às vezes um é muito animado, o outro é pouco animado, não dá muito certo. Então você tem que, para fazer o grupamento, você tem que ir percebendo como é que são seus alunos. Conhecer o seu aluno é fundamental para dar uma boa aula, já começa por aí. Então, tudo o que eu fazia era baseado em observação. O professor tem que observar o seu aluno, mas que vale muito a pena fazer os círculos, fazer os grupamentos, ter eles unidos em sala. Eles não brigam mais. Quando eles estão em grupos, não existe rivalidade, grupo A e grupo B. Um contribui com o outro. Eles contribuem tanto, eles são tão sem vergonha, que era assim, eu proibia emprestar material. Eu sempre falava assim, a mãe do Joãozinho teve que comprar uma caneta. Se bem que a prefeitura mandava material. Não era de boa qualidade, mas mandava. Mas ainda assim, o Joãozinho, a mãe teve que comprar uma caneta. Por que que a Maria não traz a caneta dela? Por que a mãe dela não comprou? Por que que o Joãozinho tem que ficar dando a caneta dele e gastando com ele e com a Mariazinha? A Mariazinha nunca vai comprar uma caneta, porque ela já pega do Joãozinho todo dia. Então, partindo desse princípio, eu não deixava emprestar material. E depois as outras, né, situações, que ele empresta, depois o outro leva para casa. Ah, fulano levou minha caneta, não trouxe. Então, eu não deixava emprestar. Eles são tão amigos entre si, que muitas das vezes a caneta passava por debaixo da carteira e até o outro grupo e eu nem percebia, de tão filhos da mãe que eles são, quando eles são unidos. Eles mentem pro professor. Muitos deles achavam que me fazia de besta, né? Às vezes eu não via mesmo, né? Pode acontecer. Mas muitas das vezes eu até via, mas ficava quieta. Eu falava, lá, tá emprestando por debaixo da carteira porque sabe que eu não quero que empresta. Mas são tão amigos que eu vou deixar quieto. Então vai lá, empresta, a caneta voltou, beleza. Eu ficava de olho. Eles fazem as coisas unidos. São tão unidos que eles não aceitam de forma nenhuma que alguém de fora mexa com o grupo deles. Aí sim, acaba existindo uma certa rivalidade. Porque eles vão para o recreio, por exemplo. Chega lá no recreio, as outras salas não são tão comportadas, não são tão amigas, tem aquele negócio do bullying. Os meninos, geralmente os meus meninos, eles protegiam as minhas meninas. Se o moleque de fora mexesse com a menina da minha sala, os meninos da minha sala tomavam providência. Chegavam junto do moleque e falavam, e aí? Por que você está mexendo com ela? Mas não a título de querer bater nem nada, mas intimidava os outros. Aí vinham me contar. Antes que alguém me contasse, ele já vinha. Professor, fulano mexeu com a fulana e a gente foi lá. A gente não tá deixando não, viu, professor? Então, se ele vier aqui contar qualquer coisa, não foi assim não, foi assim, assim, assado. E eles contavam tudo, as coisas certas e coisa errada também. Porque eles já sabiam que ia chegar em mim e eu ia pegar pesado com eles. Então, eles tinham um respeito muito grande entre eles na sala e eles levavam esse respeito para fora. Toda vez que eu levava meus alunos para quartel, que eu levava para um museu, que eu levava para um parque, eu levei meus alunos para o Hop Hari, gente, sozinha com Deus.
Meu filho, na época, eu acho que devia ter uns seus 16 anos, por aí, 15, 16 anos. Eu ainda pensei, né? Falei, eu vou contar com a ajuda do meu filho para olhar essa molecada no parque. Aqui, o Parque Hopi Hari é enorme, eu nunca tinha pisado dentro dele. Falei, vai chegar lá, essa molecada vai querer sair correndo, vai ser difícil segurar. Eles andavam de mãos dadas. Você sabe o que é isso? Sem eu mandar? Eles andavam de mãos dadas para não se perder e não sair de perto da professora, sem eu falar nada. A única coisa que eu falei quando saí daqui, fiquem perto de mim. Lá é parque, vai passar gente perto, eu tenho medo de alguém pegar vocês e sumir dentro do parque. Então fiquem perto de mim. Foi a única orientação que eu dei. O tempo todo eles de mãos dadas. Meu filho que foi junto, ele tava nem aí, ele ficou brincando com uma outra moça que foi junto. Quer dizer, só foi para zoar, só foi para brincar. Acabei nem precisando contar com ele. Porque naquele momento ali eu vi que dava para confiar. Quando alguns deles queriam brincar em determinado brinquedo e outros não, eu falava assim, então uma turma vai para esse brinquedo, a outra turma vai para o outro brinquedo e eu fico aqui no meio. Eu espero vocês aqui. Não, professora, a gente vai ficar todo mundo aqui junto com a senhora. Fulano, fulano e fulano vai lá e brinca e a gente espera. Quando eles saírem, a gente vai para outro brinquedo que a gente quer brincar e eles vão ter que esperar. Eles se organizavam. Vocês têm ideia do que é isso? A maturidade de criança de 9, 10 anos de idade falando um negócio desse, tamanho é a união que você acaba desenvolvendo numa sala de aula. E parece que é bobagem, parece balela o que eu estou falando, mas começa através dos círculos, através dos agrupamentos. Eles vão fortificando essa união, essa amizade entre eles. Eu não tinha problema de comportamento na minha sala. Quando eu vejo um professor falando, minha sala não aguenta, é tanto barulho, é tanta bagunça, eu falo, meu, desculpa, mas o reflexo do professor. Porque a conduta dos meus, às vezes eu ia para os lugares com eles assim, como eu falei, em quartel, por exemplo, o polícia às vezes quer brincar, né, quer ser mais palhação, chamar atenção, né, quer deixar a criança à vontade, do tipo, não precisa ter medo de polícia, e os alunos ficavam tudo assim. Aí o policial virava para mim e falava, mas nossa, eles são tão sérios, por que eles são assim? É porque eu ensinei. Agora, se eles entrarem na sua bagunça, você vai ter que aguentar sozinho, porque eu não vou colocar ordem, não. Eles estão bem assim. Não tá bem assim? Mas criança geralmente gosta de brincar, de dar risada. Eu falei, eles vão dar risada. Eles não são robô. Mas eles estão te respeitando, eles estão respeitando o quartel. É assim. Então, eu não tinha dificuldade de conversar com os meus alunos. Só que tem aquele lado da Patrícia autoritária, né? Quem manda aqui sou eu e acabou. Então, eu não dava essa brecha de falar para o aluno, vocês podem mandar tanto quanto eu. Não, dividir o poder numa sala de aula, nunca. Porque eu era a referência para eles de ordem, de disciplina, de moral, de conduta. Então, se eu abrisse muita guarda, lógico, eles vão bater nas minhas costas e pular na minha cabeça. E isso eu nunca me permiti. Então, eu sempre dentro dos trabalhos que eu fiz de valores, de princípios, de ética, um deles, certamente, que deu certo, foi o trabalhar em círculo, trabalhar em grupos. Aí a gente fala assim, isso aqui numa casa, na família, funciona? Lógico que funciona. Os nossos pais não mandavam a gente sentar em volta da mesa para almoçar e jantar com eles? Naquela época, a gente, por acaso, driblava nossos pais? A gente brigava. Eu não tive irmão pequenininho, né, quando eu era pequena. Meu irmão tem uma diferença de 16 anos comigo. Então, eu tinha 16 quando ele nasceu, mas a maioria das pessoas que tinham irmãos da mesma idade, próximos, aonde que brigavam na mesa? Nunca. Brigava depois, né, jogando, brincando, mas na mesa, não. Porque a mesa traz essa coisa da segurança em família, onde um bota a mão na mão do outro e, opa, nós estamos juntos. As pessoas foram perdendo essa prática dentro de casa. Um almoça na sala, com o prato na mão, o outro almoça na cozinha, com o celular na mão, o outro vai para o quarto, cada um almoça num horário diferente. Não existe mais essa liga. E isso faz falta no dia a dia, tanto dentro de uma escola, como dentro de uma família. O sentar em círculo é olhar no rosto do outro, é o momento de conversar, de trocar informação, de trocar as suas neuras, de trocar suas preocupações, de trocar seu aprendizado. Então, esse momento em círculo é importante. Lá atrás,
os nossos antepassados, os índios, como que era feito as ocas deles? A tribo era feita como? O desenho de uma tribo. Várias ocas, uma do lado da outra, formando um círculo. Dentro da oca, ela era um círculo, porque isso aproxima, traz as pessoas para perto. Agora, se eu fizer um retangular, o da ponta aqui é o extremo da outra ponta. Então, por isso que não existe isso. Né? Quando se fala na educação formar aluno, eu tenho uma noção assim de forma. Né? Se a forma for quadrado, o aluno sai quadrado. Se a forma for retangular, o aluno sai retangular. Então, eu não gosto muito de usar essa palavra formar. Eu não estou ali para formar aluno. Eu estou ali para desenvolver o meu aluno. É diferente. Eu tenho que dar essa noção de que ele vai caminhar com os princípios que eu dou. A base que eu dou. Mas quem vai caminhar é ele. Agora, se eu formar o meu aluno, eu vou deixar ele do jeito que eu quero. Por mais autoritária que eu seja e sou, eu não queria formar aluno. E dentro de casa, eu passei essa visão para o meu filho, de que eu estava aqui formando ele, porque eu dava aquelas, como que eu posso dizer? Eu secundava ele, né? Eu ficava ali a postos o tempo todo, qualquer escorregadinho, ó, cuidado com isso. Olha, isso aqui você errou, corrige. Olha, sabe quando você, não que você quer a perfeição da pessoa, mas que você quer que ele chegue perto da perfeição. Você não quer que ele cometa os erros que você cometeu. Então, nessa de você vigiar, de você circundar uma pessoa, você acaba, de certa forma, formando ela. E aí ela não aguenta aquela pressão, ela estoura. E é o que aconteceu, pelo menos dentro do meu lar. Agora, com os meus alunos, eu não percebi nenhum estouro. O que eu percebi foi, aqui dentro tem que ser como a professora quer. E aqui eu vou ter que me desenvolver. Ou aqui ou vai ou racha, porque ela não vai me dar outra chance. Aqui ela não vai me dar outra alternativa. Aqui eu tenho que me desenvolver. Então, eu era autoritária nesse sentido. Aqui comigo, o aluno tem que aprender. Ninguém está aqui para brincar. Quem não aguenta a pressão pode sair fora. Sabe aquela história do pede para sair? Porque comigo não ia ter outro jeito. Eu não ia dançar de acordo com a a música do meu aluno. Ele é que ia ter que dançar no meu barulho. É assim que funciona. Mas sempre dando uma estrutura para o aluno. Jamais exigindo dele mais do que ele pudesse me dar. Então, é assim. Que a gente mantenha em casa os círculos, né? Em volta de uma mesa, que a gente possa conversar, ver o olho dos nossos entes queridos que estão próximos, fortalecer isso, dando segurança um para o outro, assim como na sala de aula também é tão quanto mais importante, porque é um preparo para a sociedade, é um preparo para a vida lá fora. Então nós temos que preparar, o cara vai ter que enfrentar uma série de coisas lá fora. E a escola, ela é uma mola propulsora, ela pode ajudar esse enfrentamento com discernimento, com os valores, com a crença em si mesmo, a autoconfiança, e não tirando isso do indivíduo. Né? Então eu acho que o que a gente precisa mudar entre a escola tradicional e essa nova é essa questão de fortalecer a autoestima e os valores do indivíduo. Mas não que lá atrás estava totalmente errado, porque bons tempos também, aquele que o professor chegava na porta e os alunos se levantavam e falavam: boa tarde, professor. Hoje o professor entra na sala de aula, ele pode arrebentar a porta e falar boa tarde que ninguém está ouvindo ele. Então, tem situações na nova escola que realmente precisam ser revistas e talvez até voltar na estrutura antiga, para que as coisas possam retomar com equilíbrio, né, com respeito, porque a escola está desrespeitada. Hoje é fato que a escola que está aí não está servindo para nada. O modelo da escola de hoje não serve para nada. Então precisa ser retomado os seus valores, ser retomado algo que deu certo lá no passado. A questão dos círculos não tinha, é algo que tem que ser colocado. Então, para isso que a gente vai desenvolvendo, né, estudos, compreensões, vivências, para a gente ir adequando conforme a necessidade que o professor tem. A minha sala é muito apática, então eu vou ter que desenvolver mais música, mais arte, mais esporte, para que essas crianças possam se desenvolver. A minha sala é muito alterada no humor, né? O tempo todo tem criança chorando na sala de aula,
o tempo todo tem criança bagunçando, brigando, com violência, eu vou ter que fazer atividades mais calmas. Então a gente vai adequando o ambiente, mas tem coisas como essa do círculo, dos grupos, que tanto faz para o mais agitado ou menos agitado, vai fazer bem do mesmo jeito, que é algo que pode ser adequado, implantado e dado continuidade sempre, ser rotina. Isso aqui é ótimo e a gente pode aprender muito com isso. As crianças trazem um monte de ensinamento delas para nós, acrescenta na aula, não fica aquela coisa só o professor que ensina. Eles têm vivências, eles hoje em dia, eles ligam um computador, um celular melhor do que nós. Então eles trazem uma bagagem de conhecimento muito grande. E aí existe essa troca de experiência numa roda. Caso contrário, não tem. E o professor, na verdade, ele é um condutor desse conhecimento todo que vai surgir numa sala de aula. Ele não é o único e o bam de conhecimento. Ele não é o todo-poderoso que sabe tudo. Então é importante a gente se colocar nessa posição de aprendiz também. A criança vai se sentir até valorizada. Quantos alunos, às vezes, eu dava um tema, água, por exemplo. Nós vamos falar sobre escassez da água, a reutilização da água, a importância da água. O aluno ia lá, olhava no YouTube lá, professora, achei um vídeo aqui que fala disso que a senhora estava conversando na aula. Eu sempre carregava o meu data show, né, no meu computador, eu já colocava lá, olha aqui, o Joãozinho hoje trouxe esse vídeo, gente, fala sobre aquele assunto que eu falei na aula passada, olha que bacana. Então você valoriza a pesquisa do aluno. Quando for a vez dele lá na frente, você não vai usar a palavra seminário. Você vai falar, ele vai colocar aqui na frente aquilo que ele entendeu, como se fosse uma coisa natural. Eu tive alunos, uma turma, eu lembro que era uma turma bem grande, e eu dividi vários grupos com eles, e eles tinham que fazer apresentações sobre vícios, né, prevenção. Então, eles tinham que falar sobre todos os tipos de droga ilícita e como prevenir, as consequências da utilização daquelas drogas e tal. Era uma turma de 5º ano, já era uma turma de 10 para 11 anos de idade. E quando eles fizeram na sala de aula, eu gostei tanto do trabalho deles, porque foi um trabalho tão maduro, tão sério, e era uma turminha bem grande, eram vários grupos, que eu acabei passando a proposta para a coordenadora da escola. Eu falei para ela, olha, geralmente eu faço o meu trabalho fechado, né? Mas eu gostei tanto da apresentação dessa molecada, que eu acho que a língua que eles falam pode chegar nas crianças das outras salas. Conversa com as professoras e vê se elas aceitam. E aí os meus alunos vão apresentar para as outras salas. Foi dito e feito. Eles apresentaram para as outras salas. Teve sala madura que aproveitou, teve sala imatura que não aproveitou nada. Mas eles se sentiram o máximo. Porque em grupo, fortalecendo o conhecimento deles, eu falo até palestra, né? Cada vez que eles faziam a palestra deles lá, saía coisa diferente, saía material diferente, eles achavam coisas diferentes no decorrer do caminho, apresentavam para a turma. E foi assim uma semana inteira de trabalho árduo daquela minha turma. E foi muito, muito bom. Partindo daí, eu comecei a ter ideia de levar eles para quartel, para apresentar dinâmicas, música, teatro, às vezes mensagens positivas, edificantes, para soldados. E a nossa primeira turma a fazer essa visita foi dentro do terceiro. A apresentação de preleção foi dentro lá do terceiro Maitá. Aí teve o terceiro Maitá, depois nós tivemos uma apresentação na rota, foi a mais difícil, porque os policiais são mais durão, né? E eles tiraram de letra. Nós tivemos uma apresentação no 4º BAEP. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma. Nós tivemos uma apresentação no 2º de choque. Então, assim, para onde eu levei eles para fazer a apresentação aos policiais, eu via que eles iam amadurecendo cada vez mais. Por quê? Era um segurando da mão do outro para desenvolver aqueles assuntos. Se para a gente era difícil fazer um seminário, para 40 alunos numa sala de aula lá, há 40 anos atrás, esses meus alunos, eles não têm dificuldade nenhuma para falar com ninguém, porque para falar com polícia, tendo 10 anos de idade, passando conhecimento,
passando entendimento sobre moral, conduta, ética. Imagina o tamanho do orgulho que eu tenho dos meus alunos. Porque eles não tinham medo de falar, eles não tinham medo de se apresentar. Para eles era natural. Porque já vinham naquela rotina na sala de aula, um dando a mão para o outro, devido à rotina de agrupamento. Então eu defendo isso com unhas e dentes, dá certo. Podem fazer com seus alunos aí que eu garanto.